Capítulo 25. Hermenêutica e interpretação do direito. Sumário 144. Conceito e importância da hermenêutica jurídica. 145. Conceito de interpretação em geral. 146. A 144. Conceito e importância da hermenêutica jurídica. 145. Conceito de interpretação em geral. Interpretação do direito. 147. O princípio in claris cessat interpretatio. 148. A vontade do legislador e a mens legis. 149. A interpretação do direito quanto ao resultado e fonte. 149. A interpretação do direito quanto ao resultado e fonte. 150. O art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 151. A interpretação dos negócios jurídicos. 144. Conceito e importância da hermenêutica jurídica. A palavra hermenêutica provém do grego hermeneuein, interpretar, e deriva de Hermes, deus da mitologia grega, filho de Zeus e de Maia, considerado o intérprete da vontade divina. Habitando a terra, era um deus próximo à humanidade, o melhor amigo dos homens. 1. Todo conhecimento humano, de acordo com F. Gene, desdobra-se em dois aspectos, os princípios e as aplicações. Os princípios provêm da ciência e as aplicações, da arte. No mundo do direito, hermenêutica e interpretação constituem um dos muitos exemplos de relacionamento entre princípios e aplicações. Enquanto a hermenêutica é teórica e visa estabelecer princípios, critérios, métodos, orientação geral, a interpretação é de cunho prático, aplicando tais diretrizes. Não se confundem, pois, os dois conceitos, apesar de ser muito frequente o emprego indiscriminado de um e de outro. A interpretação aproveita, portanto, os subsídios da hermenêutica. Esta, conforme salienta Maximiliano, descobre e fixa os princípios que regem a interpretação. A hermenêutica estuda e sistematiza os critérios aplicáveis na interpretação das regras jurídicas. 2. O magistrado não pode julgar um processo sem antes interpretar as normas reguladoras da questão. Além de conhecer os fatos, precisa conhecer o direito, ou seja, dominar a arte de revelar o sentido e o alcance das normas aplicáveis. O empresário, na gestão de seus negócios, não pode descurar do conhecimento do direito. Orientado por seus assessores, descobre, em cada nova lei, a verdadeira mensagem do legislador. Também o cidadão necessita conhecer o direito, para bem cumprir as suas obrigações e reivindicar os seus direitos. Para que o direito conquiste a sociedade, fazendo desta o seu reino, é mister que apresente expressões claras e inteligíveis, a fim de que os indivíduos tomem conhecimento de suas normas e as acatem, preservando-se, assim, o seu domínio, que importa no triunfo da ordem, segurança e justiça. A efetividade do direito depende, de um lado, do técnico que formula as leis, decretos e códigos e, de outro lado, da qualidade da interpretação realizada pelo aplicador das normas. Da simplicidade, clareza e concisão do direito escrito, vai depender a boa interpretação, aquela que oferece uma diretriz segura, que orienta quanto às normas a serem vividas no plexo social, nos pretórios e onde mais é considerado, obras doutrinárias, salas de aula, etc. O êxito da interpretação depende de um bom trabalho de técnica legislativa. O mensageiro legislador, além de analisar os fatos sociais e equacioná-los mediante modelos de comportamento social, deve exteriorizar as regras mediante uma estrutura que, além de clara e objetiva, seja harmônica e coerente. A tarefa do intérprete é menos complexa quando os textos são bem elaborados. Se considerarmos, ainda, que a hermenêutica fornece princípios para exegese dos negócios jurídicos, contratos, declarações unilaterais de vontade, vamos ter uma visão maior do significado e importância que representa para o mundo do direito. Para a formação do intérprete é exigível, além do conhecimento técnico específico, uma gama de condições pessoais, que deve ornar a sua personalidade e cultura. Quanto aos dotes de personalidade, sobressaem-se os de probidade, serenidade, equilíbrio e diligência.
A probidade é a honestidade de propósitos, é a fidelidade do intérprete às suas convicções, operando sem deixar-se levar por ondas de interesses. O cérebro do intérprete deve atuar livre, sem condicionamentos extra-legem, para atingir o seu objetivo. A serenidade corresponde à tranquilidade espiritual, sem a qual não pode haver produção intelectual, pois o contrário paixão obscurece o espírito. O equilíbrio é a qualidade que garante a firmeza e coerência. O intérprete precisa ser diligente, não se acomodando diante das dificuldades de sua tarefa. Deve desenvolver todos os esforços, recorrer a todos os meios disponíveis, no sentido de revelar as expressões do direito. Deve explorar todos os elementos de que dispõe, para dar cumprimento à sua tarefa. Além destas qualidades, o intérprete deve possuir curiosidade científica, interesse sempre renovado em conhecer os problemas jurídicos e os fenômenos sociais. Precisa estar em permanente vigília, atento à evolução do direito e dos fatos sociais. Deve ser um pesquisador, pois ninguém conhece o suficiente, em termos de ciência. Não se deve prender definitivamente a velhas concepções. O intérprete necessita de um espírito sempre aberto, preparado para ceder diante de novas evidências. O conhecimento do direito é essencial, bem como o da organização social, com seus problemas e características. 145. Conceito de interpretação em geral. A palavra interpretação possui amplo alcance, não se limitando à dogmática jurídica. Interpretar é o ato de explicar o sentido de alguma coisa, é revelar o significado de uma expressão verbal, artística ou constituída por um objeto, atitude ou gesto. A interpretação consiste na busca do verdadeiro sentido das coisas e para isto o espírito humano lança mão de diversos recursos, analisa os elementos, utiliza-se de conhecimentos da lógica, psicologia e, muitas vezes, de conceitos técnicos, a fim de penetrar no âmago das coisas e identificar a mensagem contida. Todo objeto cultural, sendo obra humana, está impregnado de significados, que impõem interpretação. A primeira observação em um quadro de pintura moderna geralmente não é suficiente para se descobrir a mensagem de seu autor. Parece um amontoado desconexo de traços e figuras. A nossa maior atenção, contudo, leva-nos a dissipar a primeira impressão, e o que era confuso já revela o seu significado. O trabalho do intérprete é decodificar e, para isto, percorre inversamente o caminho seguido pelo codificador. Diante de uma chapa radiográfica, o médico faz observações, analisa imagens, levanta dúvidas, para, ao fim de tudo, conhecer. O trabalho que desenvolve é de interpretar. Em todos os momentos da vida, a interpretação é indispensável. Pode-se afirmar que todo conhecimento pressupõe a interpretação que, às vezes, opera no plano da consciência para revelar ao próprio indivíduo o significado de uma emoção ou o alcance de um sentimento. Interpretação é ato de inteligência, cultura e sensibilidade. Somente o espírito capaz de compreender se acha apto às tarefas de decodificação. Ao sujeito cognoscente não basta, assim, a capacidade de articulação do raciocínio, pois a cultura ou conhecimento da vida e da realidade é um fator essencial à busca de novos conhecimentos. 146. A interpretação do direito. 146.1 Noção geral. Como todo objeto cultural, o direito encerra significados. Interpretar o direito representa revelar o seu sentido e alcance. Temos assim, a revelar o seu sentido. A lei que concede férias anuais ao trabalhador tem o significado, a finalidade de proteger e de beneficiar a sua saúde física e mental. B. Fixar o alcance das normas jurídicas. Significa delimitar o seu campo de incidência. Dentro do exemplo citado, temos que apenas os trabalhadores assalariados, isto é, que participam em uma relação de emprego, fazem jus às normas trabalhistas. De igual modo, as normas da lei do regime jurídico dos servidores públicos civis da União têm o seu campo de incidência limitado. O trabalho de interpretação do direito é uma atividade que tem por escopo levar ao espírito o conhecimento pleno das expressões normativas, a fim de aplicá-lo às relações sociais. Interpretar o direito é revelar o sentido e o alcance de suas expressões. Fixar o sentido de uma norma jurídica é descobrir a sua finalidade,
é pôr a descoberto os valores consagrados pelo legislador, aquilo que teve por mira proteger. Fixar o alcance é demarcar o campo de incidência da norma jurídica, é conhecer sobre que fatos sociais e em que circunstâncias a norma jurídica tem aplicação. Ehring afirmou que a essência do direito é a sua realização prática, o que significa que o direito existe para ser vivido, para ser aplicado, para regrar efetivamente a vida social. Tal objetivo requer, para ser alcançado, o conhecimento prévio da ordenação jurídica por parte de seus destinatários. Para cumprir o direito é indispensável o seu conhecimento e este é obtido pela interpretação. Interpretar o direito é conhecê-lo, conhecer o direito é interpretá-lo. Como anota Ruggiero, toda norma jurídica pode ser objeto de interpretação. Não apenas a lei é interpretável, não apenas o direito escrito, mas toda forma de experiência jurídica. Assim, a norma costumeira, a jurisprudência, os princípios gerais de direito devem ser interpretados, para se esclarecer o seu real significado e o alcance de suas determinações. Três Soler julga preferível dizer-se interpretação do direito, em vez de interpretação da lei, porque esta segunda expressão pode levar ao entendimento de que todo direito se manifesta pela lei. Ponto de vista defendido pela vetusta escola da exegese, ou, então, a ideia, comentada por Ruggiero, de que só a lei, no setor do direito, é interpretável. A hermenêutica jurídica não se ocupa apenas das regras jurídicas genéricas. Fornece também princípios e regras aplicáveis na interpretação das sentenças judiciais e negócios jurídicos. A interpretação pode ter dupla finalidade, teórica e prática. É teórica quando visa apenas a esclarecer, como é próprio da doutrina. É prática quando se destina à administração da justiça e aplicação nas relações sociais. Todo subjetivismo deve ser evitado durante a interpretação, mas o trabalho do intérprete, como assinalam Mouchet e Becou, deve visar sempre a realização dos valores magistrais do direito, justiça e segurança, que promovem o bem comum. A melhor interpretação, afirmam os autores argentinos, será a que realize esses valores, não pela via da originalidade ou do subjetivismo, que levariam à arbitrariedade, mas seguindo-se o plano do próprio legislador. 4. Ao fixar o sentido e o alcance das normas jurídicas, o intérprete não atua como autômato, fazendo simples constatações. Seu papel não é revelar algo que já existia com todos os seus elementos e contornos. A interpretação do direito exige, de certa forma, criatividade. Ao interpretar Beethoven ou Villa-Lobos, o músico não se limita a reproduzir as notas musicais, mas vai sempre além, deixando a marca de seu próprio estilo. Ao interpretar os textos jurídicos, o intérprete não se vincula à vontade do legislador, pois o moto contínuo da vida cria a necessidade de se adaptar às velhas fórmulas aos tempos modernos. Para Vernengo, a interpretação é uma relação entre sistemas de signos. Quando interpretamos uma lei, construímos o mesmo pensamento com outro conjunto de signos mais simples. Substitui-se a linguagem impessoal e formalista da lei pela pessoal e informal do intérprete. 5. Segundo alguns estudiosos, a relação é triádica, composta da expressão original, do sentido e da expressão de quem formula a interpretação. Para alguns autores, a interpretação consiste em se repensar uma ideia. Seria uma rememoração de alguma coisa anteriormente clara, mas que ficou obscurecida pela linguagem da lei. Interpretar seria um ato de pensar novamente o que havia sido feito pelo legislador. Esta concepção é falha, pois subordina o intérprete inteiramente a mens legislatoris. Costuma-se afirmar que a lei é mais sábia do que o legislador, pois, em sua generalidade, prevê mais situações do que o seu autor poderia pensar. Como defender, nesses casos, que o trabalho do intérprete seria repensar o que não passou pela imaginação do legislador? 146.2 A interpretação conforme a Constituição. Desenvolve-se, atualmente, no âmbito doutrinário e dos tribunais, a interpretação conforme a Constituição, segundo a qual sempre que a norma jurídica oferecer mais de um sentido e um deles for contrário à lei maior, apenas este será considerado inconstitucional. De acordo com o critério, uma norma pode ser parcialmente inconstitucional,
quando então deverá ser aproveitado apenas o sentido que se harmonize com a regra hierarquicamente superior. O princípio em pauta é mais de aplicação do que de interpretação do direito, pois visa orientar sob qual sentido a norma integra a ordem jurídica. 146.3 A interpretação da Constituição conforme a lei. Juristas a que se referem, igualmente, a interpretação da Constituição conforme a lei. Na pesquisa do espírito da norma constitucional, o intérprete deverá levar em consideração o sentido da lei ordinária, que é um desdobramento daquela. Ao elaborar a lei ordinária, o legislador parte da compreensão do mandamento constitucional, pelo que o sentido deste pode ser esclarecido pela regra hierarquicamente inferior. 147. O princípio in claris cessat interpretatio. Outrora, vigorava o princípio in claris cessat interpretatio. Pensavam os juristas antigos que um texto bem redigido e claro dispensava a tarefa do intérprete. Havia a ideia errônea de que o papel do intérprete era torcer o significado das normas, para colocá-las de acordo com o interesse do momento. A confirmar a desconfiança no trabalho dos intérpretes, encontramos em Ufelã a declaração de que é um mal que a lei precise de uma interpretação. As leis não devem estar sujeitas às chicanas jurídicas. 6. O jurista brasileiro Francisco Paula Batista, autor de uma apreciada hermenêutica jurídica, esposou esta tese, há mais de meio século, afirmando: ou existem motivos para duvidar do sentido de uma lei, ou não existem. No primeiro caso cabe interpretação, pela qual fixamos o verdadeiro sentido da lei e a extensão do seu pensamento. No segundo, cabe apenas obedecer ao seu preceito literal. 7. Napoleão Bonaparte, que nutria insatisfação para com os advogados, tendo, inclusive, fechado a Ordem dos Advogados da França por vários anos, autorizando a sua reabertura apenas em 1810, quando soube que o Código Civil da França estava sendo interpretado pelos juristas, exclamou: "O meu código está perdido." O Código da Baviera, de 1841, foi ao extremo de proibir expressamente a interpretação de suas normas. Os romanos, com a sua visão profunda em matéria jurídica, não desconheciam a permanente necessidade dos trabalhos exegéticos, ainda que simples fossem os textos legislativos. Este princípio foi reconhecido por Piano, embora claríssimo o edito do pretor, contudo não se deve descurar da interpretação respectiva. 8. Não obstante alguns autores citem o jurisconsulto Paulo para contrariar o princípio. Esclarece Carlos Maximiliano que a máxima do jurisconsulto, quando nas palavras não existe ambiguidade, não se deve admitir pesquisa acerca da vontade ou intenção, foi estabelecida em relação aos testamentos, para maior garantia, talvez exagerada, do respeito pela última vontade. Apesar de a escolástica, Alveig de Bruggère, ter se caracterizado pela clareza de conceitos, argumentação lógica e terminologia sem ambiguidade, o seu método de criar distinções e subdistinções impregnou a hermenêutica de sutilezas de raciocínio, até reduzi-la a uma casuística intricada. A sua prática de substituir os textos pelos pareceres dos doutores e dar às glosas um valor superior às leis provocou o desvirtuamento do direito e favoreceu aqueles que buscavam confundir os textos. Como na física, ocorreu o fenômeno da reação. Para restabelecer a certeza do direito e com isto a segurança, surgiu na hermenêutica o princípio in claris non fit interpretatio que, apesar de sua formulação latina, não é de origem romana. Concebia-se assim que o trabalho do intérprete era necessário apenas quando as leis fossem obscuras. Na segunda metade do século XIX, começou a reação contra a concepção reinante, que impunha sérios prejuízos ao direito e à vida social, pois subordinava inteiramente o intérprete à letra da lei. A primeira contestação fundamentada contra o velho princípio partiu do jurista alemão Savigny que, em seu Tratado de Direito Romano, argumentava: admitir uma imperfeição acidental das leis, como condição necessária da interpretação, é considerá-la como um remédio a um mal, remédio cuja necessidade deve diminuir à medida que as leis se tornem mais perfeitas. 9. A inconsistência do princípio se revela a partir do conceito de clareza da lei, que é relativo, pois os textos são claros para alguns e oferecem dúvidas para outros. Por outro lado,
a conclusão de clareza da lei já implica um trabalho de interpretação. Há situações normativas que exigem maior ou menor esforço do intérprete, para descobrir a mens legis. Às vezes, pelo simples exame gramatical do texto, revelam-se espontaneamente o sentido e o alcance das normas jurídicas. Outras vezes, porém, o aplicador do direito tem de desenvolver fecundo trabalho de investigação, recorrendo aos diversos subsídios oferecidos pela hermenêutica. Apegando-se ao valor semântico das palavras, Mauri R. de Macedo procura recuperar o prestígio do antigo brocado, negando-lhe o sentido tradicional. Considerando que cessar é interromper, é não continuar, pensa o autor que o princípio não exclui a interpretação, mas apenas orienta o intérprete a abandonar o trabalho exegético tão logo constate a clareza do texto. 10. 148. A vontade do legislador e a mens legis. 148.1 O sentido da lei. Há questões capitais na hermenêutica jurídica, que exigem opção doutrinária do intérprete e entre elas destaca-se a indagação sobre o sentido da lei. O intérprete deve pesquisar a vontade do legislador ou o pensamento da lei. O estudo da presente questão, conforme esclarece Paulo Dourado de Guzmão, deu origem aos chamados métodos de interpretação. Na antiguidade, quando predominava o pensamento teológico, a lei era a vontade dos deuses. As leis, que possuíam valor sacramental, eram consideradas imutáveis, porque sendo obra divina somente poderiam ser reformuladas por quem as fizera. Criava-se um forte impasse, o imobilismo da lei e a dinâmica dos fatos sociais. A solução que os antigos encontravam era de fraudar a letra da lei, mediante artifícios legais. Lacambra considera bizantina toda essa distinção que envolve as teorias subjetiva e objetiva, a primeira que se preocupa com a vontade do legislador e a segunda, com a vontade da lei, simplesmente porque não admite pesquisa de vontade. Diz o notável filósofo espanhol que, por vontade, só poderia cogitar a do legislador, porque a lei não possui vontade e que é preciso romper o mito da mens legislatoris, pois, o que o legislador quis não o sabemos, senão através da lei, ou melhor, através de todo o sistema da ordem jurídica. 11. 148.2 A teoria subjetiva. Alguns autores anotam, como origem da teoria subjetiva, a escola da exegese, que floresceu na França, logo após o advento do Código Napoleão. A pesquisa sobre os critérios adotados pelos glosadores, ao longo dos séculos XII e XIII, nos revela que o trabalho desenvolvido por esses juristas foi culto permanente à vontade do legislador. Ao levarem a cabo a interpretação do direito romano, contido no Corpus Juris Civilis, os glosadores limitavam-se ao texto. A promulgação da legislação napoleônica, no início do século XIX, trouxe profundas alterações no mundo do direito, notadamente na hermenêutica jurídica. O Código Civil da França alcançou rapidamente prestígio mundial, sendo considerado uma obra perfeita pelos juristas da época. A humanidade, no dizer de Villoro Toranzo, estava diante de um mundo novo, o mundo da razão, da liberdade e do progresso, e esse mundo estava todo ele já traçado nos artigos do Código, como se fossem as linhas de um plano arquitetônico. 12. A atitude assumida pelos juristas franceses, ao considerarem direito positivo apenas o Código Napoleão e entenderem que o Código não possuía lacunas, originou a formação da escola da exegese. Esta crença na infalibilidade do Código Civil, que satisfazia, segundo os juristas da época, a todas as necessidades da vida social, desde que o intérprete examinasse o seu conteúdo e tirasse as conclusões lógicas, gerou a necessidade de reconstrução do pensamento do legislador. A técnica de revelação da vontade do legislador exigia que o intérprete examinasse bem o valor semântico de todas as palavras, comparando o texto a ser interpretado com outros, para evitar os conflitos e contradições. Pelos subsídios da gramática, o intérprete vai descobrir o pensamento do legislador, que deve ser acatado incondicionalmente, qualquer que seja o resultado da interpretação, ainda que iníquo e absurdo. A lógica formal será utilizada de acordo com os elementos obtidos no texto, sem dele afastar-se. Contudo, admite-se a pesquisa dos elementos históricos, na medida em que esclareça a intenção do legislador.
Permite-se ainda ao intérprete recorrer às obras doutrinárias que serviram de base ao legislador. 13. 148.3 A teoria objetiva. Superada a fase do codicismo, da exagerada valorização do código, começou o processo de aperfeiçoamento da teoria da interpretação. A teoria subjetiva foi submetida a uma análise crítica, da qual não logrou êxito. Gradativamente a doutrina foi sendo abandonada em favor da teoria objetiva, que leva o intérprete a pesquisar a vontade da lei. Foi a escola histórica, com a concepção evolutiva do direito, quem mais concorreu, Alveide e Hermes Lima, para se construir a moderna teoria da interpretação. Savigny e outros adeptos dessa escola chamavam a atenção para a importância do pensamento social na formação do direito, bem como o caráter evolutivo deste. A lei não seria produto de uma só vontade, mas resultado do querer social. O legislador não cria a lei em seu intelecto, apropria-se das fórmulas que a organização social sugere, para transfundi-las nos textos. No No dizer de Maximiliano, o indivíduo que legisla é mais ator do que autor, traduz apenas o pensar e o sentir alheios, reflexamente, às vezes, usando meios inadequados de expressão quase sempre. 14. A teoria subjetiva, subordinando o intérprete ao pensamento do legislador, impedia os processos de aperfeiçoamento da ordem jurídica, possíveis apenas mediante o permanente trabalho de adaptação dos textos legislativos às exigências odiernas. A teoria objetiva não determina o abandono dos planos do legislador. A liberdade concedida ao intérprete tem como limite os princípios contidos no texto. Despreza mens legislatoris em favor do sentido objetivo dos textos jurídicos, que tem significado próprio, implícito em suas expressões. Quando o legislador elabora um texto normativo, não pode pressentir a infinidade de situações que serão alcançadas no futuro, pela abstratividade da lei. A pesquisa da intencionalidade do legislador conduziria o aplicador do direito fatalmente a um subjetivismo indesejável. A teoria subjetiva encontra ainda outro grande obstáculo na dificuldade que se teria, nos regimes democráticos, de se apurar a vontade do legislador. Nos totalitários seria menos difícil a tarefa, pois a lei seria a expressão da vontade individual do chefe de governo. Qual a vontade do legislador, quando a lei é elaborada por um congresso, no qual participam e votam centenas de parlamentares? Como se unificar a vontade heterogênea de centenas de congressistas? Ao intérprete moderno incumbe, conforme conclui Carlos Maximiliano, determinar o sentido objetivo do texto, a vis. A se potestas legis, deve ele olhar menos para o passado do que para o presente, adaptar a norma à finalidade humana. Humana, sem inquirir da vontade inspiradora da elaboração primitiva. 15. 149. A interpretação do direito quanto ao resultado e fonte. Após interpretar as expressões jurídicas, o exegeta pode chegar a três resultados distintos e que são os seguintes. 149.1 Interpretação declarativa. Nem sempre o legislador bem se utiliza dos vocábulos, ao compor os atos legislativos. Muitas vezes se expressa mal, utilizando com impropriedade os termos. Quando dosa as palavras com adequação aos significados que deseja imprimir na lei, falamos que a interpretação é declarativa. O intérprete chega à constatação de que as palavras expressam, com medida exata, o espírito da lei.
149.2 Interpretação restritiva. Quando ocorre, porém, que o legislador é infeliz ao redigir o ato normativo, dizendo mais do que queria dizer, a interpretação é restritiva, pois o intérprete elimina a amplitude das palavras. Exemplo: a lei diz descendente, quando na realidade queria dizer filho. 149.3 Interpretação extensiva. É a hipótese contrária à anterior. O intérprete constata que o legislador utilizou-se com impropriedade dos termos, dizendo menos do que queria afirmar. Ocorrendo tal hipótese, o intérprete alargará o campo de incidência da norma, em relação aos seus termos. O exemplo anterior é útil ainda, se o legislador, desejando referir-se a descendente, emprega o vocábulo filho. A interpretação sistemática do artigo 535 do Código de Processo Civil levou a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça à compreensão de que, naquela disposição, onde consta, na sentença ou no acórdão, devem-se entender todos os tipos de decisões processuais. Quanto à fonte, a interpretação do direito pode ser autêntica, doutrinária e judicial. Também denominada legislativa, a interpretação autêntica é a que emana do próprio órgão competente para a edição do ato interpretado. Assim, se este emanou do executivo decreto ou medida provisória, a interpretação autêntica será a que for objeto de um novo decreto ou medida provisória com esclarecimentos sobre o conteúdo do ato anterior. Em igual sentido, se o ato interpretado for uma lei, quando então caberá ao legislativo a exegese. A interpretação autêntica retroage ao início de vigência do texto interpretado. Especialmente por esse motivo, a aplicação retroativa cuidado especial deverá ter o aplicador da lei, para verificar se o ato de interpretação limitou-se a revelar o sentido do texto anterior. Na hipótese de terem ocorrido inovações, estas não poderão ser aplicadas retroativamente a não ser nas condições já previstas em nosso ordenamento. 16. A interpretação se diz doutrinária quando localizada em obras científicas, quase sempre tratados especializados, encontrando-se também em pareceres de jurisconsultos e lições de mestres do direito. Já a interpretação judicial ou jurisprudencial é a de autoria de juízes e tribunais. Na exegese da norma, o juiz deve apenas traduzir o sentido e o alcance nela contidos, devendo dar aos textos interpretação atualizadora, vedadore, porém, substituir o critério do legislador pelo seu próprio. Segundo o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, se o juiz não pode tomar liberdades inadmissíveis com a lei, julgando contra a legem, pode e deve, por outro lado, optar pela interpretação que mais atenda às aspirações da justiça e do bem comum. 17. 150. O art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 150.1. A obrigatoriedade do art. 5 da LIN. O citado dispositivo determina que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. A doutrina se divide em duas grandes correntes ao examinar a questão da obrigatoriedade das normas de interpretação, incluídas pelo legislador nos códigos. Faz parte do consenso dos autores que o assunto pertence à doutrina, pois a esta cabe orientar sobre os princípios e critérios da interpretação. O legislador brasileiro é parcimonioso a este respeito. São poucas e contáveis as disposições desta ordem em nosso sistema jurídico. Entende Serpa Lopes que os dispositivos que fixam normas sobre interpretação têm valor apenas de aconselhamento. Diz o eminente mestre, trata-se de uma regra de interpretação, artigo 5, ditada pela lei. Nada obstante, não passa de um simples critério de orientação, sem impedir ao intérprete a procura de outros meios de interpretação. 18. Já Carlos Maximiliano coloca as normas dessa natureza no mesmo nível das demais, que regulam diretamente os fatos sociais, julgando-as obrigatórias e sujeitas também à interpretação evolutiva, de acordo com as condições sociais. Julgamos que essas normas têm o mesmo poder de vincular o aplicador do direito em igualdade de condições com as demais normas. 150.2. O significado do art. 5 da LIN. Oficialmente, através do artigo 5 da Lei de Introdução, o sistema jurídico brasileiro rompeu com a exegese tradicional,
que impedia o intérprete de conciliar os textos com as exigências dos casos concretos. O juiz deixaria assim aquela condição de ente inanimado, como Montesquieu concebera, ou então como descreve Roscoe e Pound, em relação à teoria mecânica, que reduz o juiz à condição de operador de máquinas automáticas. Ponham-se os fatos no orifício de entrada, puxe-se uma alavanca e retire-se a decisão pré-formulada. O artigo 5 da Lei de Introdução, de 1942, revela, de início, o descontentamento do legislador com os critérios tradicionais de hermenêutica seguidos em nosso país até aquela época. Apesar de a fórmula adotada não oferecer com segurança os novos critérios, foi cometido ao intérprete papel importante na revelação do direito. A ele já não cumpre mais assumir atitude passiva diante do direito e dos fatos. O intérprete passa a ser também um agente eficaz no progresso das instituições jurídicas e na aplicação dos princípios da moderna democracia social, que é a finalidade última que tem de nosso direito, sob a filosofia dos fins sociais e bem comum. O novo dispositivo consagrou os métodos teleológico e histórico-evolutivo. O primeiro porque o intérprete deve examinar os fins que a lei vai realizar, sem considerar a vontade do legislador, e esses fins devem atender aos interesses da coletividade. O direito. No dizer de Carlos Maximiliano, é uma ciência principalmente normativa ou finalística, por isso a sua interpretação há de ser, na essência, teleológica. O hermeneuta sempre terá em vista o fim da lei, o resultado que a mesma precisa atingir e sua atuação prática. 19. Considerando o direito um órgão de interesses, o mesmo autor entende que ele deve proteger os interesses materiais e espirituais do indivíduo, a princípio, da coletividade, acima de tudo. A expressão fins sociais visa eliminar a possibilidade de que meros caprichos pessoais possam surgir em detrimento da coletividade. Quando houver conflito entre o interesse individual e o social, este último deve prevalecer. Tal colocação não tem a finalidade de esmagar o indivíduo em favor do elemento social. Há situações em que o individual pode prevalecer, de acordo com os critérios fixados pelo próprio legislador. 151. A interpretação dos negócios jurídicos. O campo de estudo da hermenêutica jurídica alcança também os negócios jurídicos, como os contratos, testamentos, etc. Contudo, como observa Pontes de Miranda, os princípios exegéticos aplicáveis às leis não aproveitam os negócios jurídicos e vice-versa. Para Pontes de Miranda, interpretar negócio jurídico é revelar quais os elementos do suporte fático que entrarão no mundo jurídico e quais os efeitos que, em virtude disso, produzem. Destaca alguns critérios a serem considerados no momento da interpretação do negócio jurídico. 1. O princípio de integração. É indispensável a interpretação sistemática do conteúdo integral do negócio jurídico. O intérprete deverá examinar cada parte do conjunto em conexão com as demais. 2. O princípio da fixação genérica. Na apuração do real sentido do negócio jurídico, não se deve levar em consideração, ao que é pessoal a cada figurante, ou ao destinatário. O intérprete deverá fixar-se primeiramente no texto, examinando os elementos gramaticais e depois a lei pertinente à matéria, podendo, inclusive, se for necessário, recorrer aos usos. 3. O princípio da classificação técnica. Com apoio no conhecimento fornecido pela doutrina e pela lei, o intérprete classifica o negócio jurídico, a fim de determinar-lhe as consequências jurídicas. 20. Na interpretação dos contratos, destacam-se as chamadas teoria objetiva ou da declaração e a teoria subjetiva ou da vontade. Ao considerar que o contrato faz lei entre as partes, a teoria objetiva preconiza, consoante Miguel Reale, a interpretação objetiva, analogamente ao processo de interpretação da lei, pelo qual não se leva em conta o pensamento do legislador. Os adeptos desta teoria distinguem a vontade psicológica da vontade jurídica. Enquanto a primeira é impossível de ser reconstituída, recorrem à segunda, pela qual devem prevalecer tão somente as construções gramaticais, sem qualquer remissão à intencionalidade. Para a teoria subjetiva ou da vontade, o intérprete é orientado no sentido de descobrir a intenção das partes.
A interpretação literal é condenada e a subordinação do intérprete ao conteúdo semântico dos vocábulos é condicionada à plena adequação das palavras do elemento volitivo. A confirmar a tese de que o direito muitas vezes abandona a sua característica de exterioridade, pela pesquisa do elemento vontade, o legislador brasileiro, seguindo a melhor doutrina, pelo artigo 112 do Código Civil de 2002 consagrou a teoria subjetiva ao preceituar, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. Condicionado pela expressão, atender mais à sua intenção, que já figurava no artigo 85 do Código Civil de 1916, Carvalho Santos entendeu que o nosso sistema ficou entre as duas teorias, adotando uma concepção eclética. 21. O equívoco é patente. Ao se consagrar a teoria subjetiva, dá-se preeminência ao elemento vontade em relação ao gramatical. Se a adoção da teoria subjetiva implicasse o abandono total da linguagem, teria fundamento a opinião do eminente jurista. Não obstante a regra genérica do artigo 112, o Código Civil de 2002 estabeleceu preceito específico à exegese dos testamentos, como dispõe no artigo 1899, que ordena a prevalência da interpretação, que melhor assegure a observância da vontade do testador. Em outra linguagem, mas dentro de igual princípio, o Código Civil do Chile prevê, no item 2º do artigo 1069, que para conhecer a vontade do testador se aterá mais à substância das disposições do que às palavras. Importante inovação hermenêutica incorporou-se ao nosso ordenamento pelo referido Códex que, no artigo 113, determinou a interpretação dos negócios jurídicos de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, em conformidade com os critérios de lealdade e honestidade. Conferiu-se, assim, ao juiz, o papel não apenas de verificar a vontade dos declarantes, mas também o poder de ajustar o acordo às exigências da boa-fé objetiva. Bibliografia principal. Ordem do sumário.